Então, na nossa unidade, ela tem adscrita atualmente, em média, 3.300 usuários e, em média, 1.200 famílias cadastradas na nossa unidade, certo? Também ela é composta por 7 microáreas e 7 agentes comunitários de saúde. Aí a quantidade de pessoas da equipe, quem é a equipe? É o médico, enfermeiro, dentista. A nossa equipe da nossa unidade, ela é composta, né, por muitos profissionais, né, mas a equipe base mesmo da unidade é um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um assistente de saúde bucal, um dentista, recepcionista e agente de serviços gerais. Aí agora falar um pouco sobre as principais demandas daqui e as vulnerabilidades, as partes que são mais vulneráveis. Certo. A área do Morro Alto, ela apresenta algumas vulneráveis, né? Esqueci de falar. Cancela. Vulnerabilidade. Cancela. Eu vou repetir umas 500 vezes aqui. Aí dá certo, né? Principais vulnerabilidades, a questão da acessibilidade. Eu tinha anotado muita coisa importante aqui para vocês. A nossa unidade, ela é composta por algumas áreas bem vulneráveis, né? Apresenta as condições bem vulneráveis que chamam bastante atenção dentro do nosso território. São caracterizadas por uma área de socioeconômico, tem pessoas com baixa escolaridade, tem pessoas, um índice alto de desemprego, né? Alguns usuários de droga, que faz uso do alcoolismo, mas o que chama mais atenção na nossa área, no nosso território, é a alta demanda, né, de doenças crônicas, que esse é o nosso principal perfil, é o nosso principal perfil dos usuários, os perfis que a gente atende aqui na nossa unidade, principalmente as pessoas hipertensas, diabetes, obesidades, né? E também temos um perfil bem caracterizado do materno-infantil, que são um índice alto de gestantes, principalmente que traçam um perfil de alto risco, né? A gente é uma unidade que tem bastante número de gestantes. André, em relação à saúde mental, como essa, porque a gente ouviu um pouquinho das ACS, né, e até da população como um todo, a gente foi fazer uma visita, tu estava com a gente não, né, com o Caio, e aí ele trouxe também essa questão de saúde mental, como é aqui que chega para cá, como é esse acompanhamento, né? Pronto, o usuário, quando ele é considerado paciente de saúde mental e precisa de um atendimento contínuo, né, de cuidado mais criterioso, um acompanhamento mais de perto de toda a equipe, ele passa, né, chega na porta de entrada da nossa unidade, passa pela triagem e aí passa a ser atendido por os profissionais, né, de contato direto de imediato, que são eles, o médico, a enfermeira, o técnico, e aí a gente faz, mediante a triagem, a primeira consulta, esse usuário ele vai ser caracterizado como um paciente que precisa de uma atenção, de um acompanhamento com a psicóloga, do acompanhamento nutricional e do acompanhamento contínuo, né? Então ele chega dessa forma e a gente acaba definindo mediante os atendimentos. Mas não tem um dia específico para a saúde mental? Temos. Tem? Temos. E aí quando ele necessita de um cuidado contínuo, né, de uma atenção mais a fundo para ele, a gente define, né, tem um atendimento, um cronograma,
Falta pro cronograma. Temos uma agenda, né, semanalmente, e aí dentro da nossa agenda a gente tem uma data definida, um dia da semana definido, que são as quinta-feiras, e a gente está realizando atendimento médico somente com esse público de saúde mental. E quando, por exemplo, precisa encaminhar para o CAPS, aí como é essa comunicação, como é essa comunicação, né? Já pede para o paciente, o encaminhamento, já pede para ele ir direto para o CAPS, ou tem uma comunicação da equipe com o CAPS, como é? Não, a gente tem um fluxo, sim, né? O paciente, ele chega e a gente tem que fazer aquele todo acolhimento, né? Entre a equipe. Quando ele passa pelo um psicólogo, que ela vê que precisa de um acompanhamento com o psiquiatra, assim, ela já dá início ao encaminhamento e a gente já faz o direcionamento, ou ela com o CAPS, ou a unidade com o CAPS, mediante encaminhamentos. Pronto, aí agora é para tu falar um pouco sobre as potencialidades da área, os pontos positivos. Sim. E ela falou das fragilidades, né? Então pode falar um pouco sobre as potencialidades daqui e as fragilidades. Os pontos positivos daqui da unidade, sobre a questão da equipe, sobre a questão do curso. E as fragilidades, por exemplo, sobre a questão da formação de grupos, a questão da população, que é um pouco difícil de aderir à atividade. Acho que a questão também, como você trouxe, mobilização, assim, né? Quando você apresentou pra gente, André, sobre a infraestrutura, né? Por exemplo, não tem uma sala da IMUT, isso também dificulta o acesso, às vezes tem que fazer aqui na sala de reunião e... Enfim, é mais uma conversa mesmo, pode ficar à vontade para falar o que está vindo, certo? Você falar sobre primeiro os pontos positivos, as potencialidades daqui, da equipe e da população. Ou se você quiser também começar com as fragilidades e aí já trazer mais, a gente tem, né? Uma equipe muito fortalecida, uns ACS que acompanham muito bem a população, que tem as visitas domiciliares, enfim, você pode trazer também o contrário, não obrigatoriamente trazer a mesma positivo. E também, se você quiser trazer também a questão da acessibilidade, porque é um posto que é central, né? Então, de certa forma, é de fácil acesso. E também tem algo que você trouxe da outra vez, Andresa, que é a população de Requenguela, que fica mais longe, né? Então, vocês têm ações lá em Requenguela, mesmo tendo essa questão da barreira da distância, da barreira física, vocês vão até lá, levam os profissionais para fazer atendimento para a comunidade lá, para não deixar de assistir. Então, isso também... Isso como entra como potencialidade também. Então, atualmente a gente ainda apresenta, né, algumas fragilidades que, no correr do tempo, a gente tem buscado melhorias, né, tanto nas infraestruturas, principalmente da unidade. É uma fragilidade que acaba impactando diretamente na nossa qualidade no atendimento, nossos serviços ofertados, né, aos nossos usuários do nosso território. E é algo que a gente tem buscado estar melhorando constantemente, né? Para que a gente atinja... Dá para fazer um meme, né? Vai, Márcia. Atinja os nossos objetivos. Vai. Márcia. Mas não vou ligar, tá? Tá falando das fragilidades, né? Isso, da A infraestrutura. infraestrutura. Que atrapalha um pouco, né? Mas que vocês já estão buscando melhorias, né, para que... E dentro dessas fragilidades, algo que a gente vale destacar, principalmente na infraestrutura da unidade, é aqueles déficits que a gente tem, como por exemplo a ausência de uma sala de atendimento para IMUT, né? Isso é algo que a gente pretende trazer futuramente, né, durante esse tempo,
porque a gente percebe a necessidade que a equipe precisa, embora já realizamos esses atendimentos aqui dentro da unidade, mas eles precisam de um local mais apropriado, mais aconchegante, mais íntimo, para manter esse vínculo diretamente e o elo com o usuário. E aí, a alta demanda também, né? A gente está localizado numa área da cidade que a gente atende muitos usuários, né? Tem muitos usuários cadastrados na unidade, é localizado também, por ser localizado numa área central e tem como ponto de referência escolas, como supermercado, acaba que agregando, né, um número maior de atendimentos na nossa unidade. Não necessariamente nossos atendimentos diariamente são 100% usuários da nossa unidade. De repente vem outro usuário que mora mais distante, que vem para o supermercado, que faz suas compras, sente a necessidade de buscar um serviço de saúde, ele meio que vem, né, na unidade mais próxima. E nem por ser usuários de outra unidade, a gente não recusa o atendimento e o acolhimento. É feito de forma igual. Dentro da potencialidade, né, da unidade, a gente tem um vínculo muito forte da equipe com o usuário, da equipe com o paciente, de nossos agentes comunitários. A gente tem uma potencialidade extremamente forte nesse aspecto, porque é um ponto positivo quando a gente tem uma equipe que ela é unida e ela é comprometida com o usuário, com o paciente, a gente meio que levanta 100% a nossa qualidade dos nossos serviços, nossos atendimentos. A localização também, né? A localização da unidade também é um ponto bem favorecido, fica na avenida, é de fácil acesso. Nosso usuário, embora são distintos, né? São distribuídos em 7 microáreas, eles não têm tanta dificuldade ao acesso à unidade, certo? Tem aqueles que moram na região de praia, tem a microárea, mas quando há essa carência, quando a unidade percebe que os usuários estão passando muito tempo sem buscar o nosso serviço de saúde, a gente, como equipe, né, a gente se compromete e vamos até o usuário, né? A gente leva o atendimento, leva o serviço até o usuário. Então a gente vai mesmo para o território, a gente como equipe temos definido, né, a unidade, ela está se caminhando para a gente estar definindo pontos estratégicos para a gente estar realizando esses atendimentos mais constantes, com mais vezes, levando saúde e mais acesso para aquelas pessoas mais vulneráveis que têm a maior dificuldade de vir até a unidade. Então a gente fica fazendo a busca ativa, realizando essa busca ativa dessas pessoas, né, e querem justificar, embora são pessoas que façam uma marcação de uma consulta, seja com a médica, seja com atendimento odontológico, com a nossa nutricionista, com a enfermeira, mas a gente, em caso de fato de ausência, a gente também cabe à unidade, está fazendo a busca, está justificando a ausência dessas pessoas. E caso a gente perceba que é por falta de acesso àquela área, a gente traça um perfil. Então a gente está buscando, se instalando em pontos estratégicos, né? A unidade atualmente ela tem um ponto de apoio já definido com a comunidade. Ainda não é definida a frequência, né, de número de vezes que a gente vai estar indo à comunidade para a gente estar realizando os atendimentos. Mas em breve também a gente vai estar traçando um novo território, né, definindo um novo território para a gente estar com mais um ponto de apoio, para que ninguém fique desassistido, para que o território ele seja todo acolhido e a gente possa fazer toda a cobertura do território. O que mais? Deixa eu só fazer uma pergunta, Andresa, sobre a questão do agendamento, porque quando a gente estava visitando o território, algumas
da burocracia, que teve uma usuária, né, que falou aqui da burocracia, que foi fazer o agendamento. Muitas vezes eles têm uma questão e acabam indo para o hospital, às vezes o hospital também tem uma dificuldade de sair do posto, e aí eu perguntei para a Cécia, ela disse que estava sexta-feira pela manhã, o agendamento, que muitas vezes é o agendamento da semana, né, e acaba mais rápido. Então isso acaba sendo uma fragilidade, assim, também, né, mas tem o agendamento que o próprio profissional consegue fazer quando é hiperdia, né, CID também já faz esses agendamentos, né, tu pode falar um pouquinho pra gente? Teoricamente, é algo da logística, né, da unidade. Isso faz um sentido, nada é por acaso. Quando você vê, isso é variável também. As nossas unidades, elas não têm um padrão uma com a outra. A gente age de acordo com a necessidade do nosso território, de acordo com o usuário, elas são distintas. O que acontece no nosso agendamento? Você imagina que um usuário, os nossos atendimentos, eles são agendados uma vez por semana, às sexta-feira. O que acontece na sexta-feira? Na sexta-feira, logo pela manhã, porque os usuários, eles vêm cedo, né, para a unidade, para estar pegando a sua ficha, para poder realizar a sua consulta na semana que vem. Então, na sexta-feira, a gente disponibiliza as fichas para a gente estar fazendo agendamento de todo o atendimento da semana seguinte, exceto aqueles que são pacientes de hiperdia e pacientes de saúde mental. CID também não passa por esse procedimento, somente na sexta-feira, somente consulta médica, certo? Que são agendados na sexta-feira. Há quem ache uma burocracia, a gente não consegue abranger e atender todos da mesma forma e nem agradar todo mundo, infelizmente, e a gente não consegue abranger isso. Há usuários que vão achar que foram melhor, que é melhor dessa forma, mas há usuários que simplesmente quer chegar na unidade e ser atendido naquele momento, naquele dia. Infelizmente, a gente tem uma alta demanda, então precisa de uma organização, isso faz parte de uma logística, então precisa de uma organização interna. Se eu não organizar dessa forma, meio que sai fora do controle, gera tumulto, gera confusão, não consegue. Então, foi a melhor forma e estratégia que a gente tem visto que tem dado certo no nosso território. Não é da forma que a gente esperava e gostaria que fosse, que por mim a gente atenderia todo mundo da mesma forma. Mas a gente consegue se manter organizado da melhor forma possível. Você observa que durante a semana a gente tem os atendimentos de hiperdia, de saúde mental, CID, pré-natal, que atinge todos os grupos. E na sexta-feira, exclusivamente na sexta-feira, fica os agendamentos de consulta médica, certo? São de segunda a quinta-feira, atendimento médico, certo? E às sexta-feira, pela manhã, fica destinada a visita de consulta médica em domicílio.